Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus mais alto. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom, amém? Eu não sei se você já deu um abraço apertado nesse irmão que está do seu lado, mas eu queria que você se colocasse de pé aí mais uma vez. Dá um abraço nesse irmão precioso e diga assim: que bom, meu irmão, que você está aqui nessa noite. Amém? Dá um abraço no irmão do outro lado e diga assim: o Senhor é bom. E Ele sempre nos surpreende. Amém? Glória a Deus. Agora você pode se sentar. Aleluia. É uma ginásticazinha gospel. Amém? Eu queria perguntar, quem está aqui desde a segunda-feira? Levanta a mão. Ô, glória! O Senhor tem falado conosco, amém? O Senhor é um Deus que sempre nos surpreende. Ele é um Deus que realmente sabe nos maravilhar. Aleluia! Ele sempre tem uma medida maior. Às vezes a gente pensa, Senhor, já está bom. Mas aí Ele vem e nos surpreende com mais. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus longânimo, um Deus fiel. Amém? Um Deus fiel. E é dessa forma que nós precisamos permanecer nele todos os dias da nossa vida. Amém? Esse é um segredo poderoso. Não somente para o ano que vai chegar, que está chegando, mas é para todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias da nossa vida, nós precisamos fazer uma escolha. E essa escolha, ela é pessoal. Amém? Eu escolho Deus. Lembra daquela canção? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Amém? É todo dia. Essa escolha, ela precisa ser feita no secreto. Quando a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. E às vezes a gente pensa, meu Deus, será que eu vou me trancar no quarto e vou ficar ali o tempo todo orando? Mas isso fala de relacionamento. Fala de uma vida de busca. O tempo todo eu estou orando. Eu acordo de manhã, eu falo com meu pai, porque eu sei que ele é um amigo fiel, um amigo presente. Eu vou para o trabalho, eu estou orando, Espírito Santo, fica aqui comigo. Amém? Espírito Santo, eu te quero na minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é só o primeiro passo. Ontem o pastor Luciano falou isso com tanta propriedade, né? É só o primeiro passo. Mas a jornada, ela continua. Amém? E todos os dias nós precisamos fazer as escolhas. E nós só podemos fazer as escolhas certas se Ele realmente tiver total liberdade na nossa vida. Espírito Santo, eu te dou liberdade para que o Senhor me conduza em todo tempo. Queridos, se nós agirmos dessa forma, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós viermos a fazer. Amém? O ano de 2020 vai ser o melhor ano da nossa vida, se nós priorizarmos isso como meta na nossa vida. E os outros anos que vierem serão cada vez mais melhores, porque a Bíblia fala que é de glória em glória. O Senhor vai nos moldando, o Senhor vai nos aperfeiçoando, mesmo que eu passe por dificuldades, mas se o Senhor, Ele é o meu pastor, se o Senhor de fato é o meu pastor, não só de boca, mas de verdade, coisas poderosas começam a acontecer na nossa vida. Amém? E como nós estamos na semana profética, eu não sei se você está anotando os seus desafios, né? Mas todos os dias a gente tem aqui profetizado sobre uma área da nossa vida. Então, ali tem papel, caneta. Eu queria pedir que você anotasse. Qual a
meta que você quer alcançar para o ano de 2020. E domingo, no final da semana profética, a gente vai estar orando por cada pedido. Amém? Eu já coloquei o meu aqui. Então, se hoje você tem o desejo de colocar algo, coloque. Porque o Senhor é aquele que está ouvindo. Amém? E lendo cada pedido que está sendo colocado aqui. Então, ao final desse culto, você anota, coloque aqui, nós vamos estar orando juntos no domingo. Amém? E hoje nós vamos falar e profetizar para o ano de 2020. E o tema dessa mensagem é movidos pelo Espírito Santo. Diga assim, que eu seja, no ano de 2020, movido pelo Espírito Santo. Amém? Como eu disse, o segredo para a vida é ser guiado por esse precioso amigo, o amigo Espírito Santo. Amém? Às vezes a gente tem a tendência de ouvir tantas coisas que parece até clichê, né? O Espírito Santo, ele é um amigo. Mas nós precisamos experimentar de fato, cultivar esse relacionamento, porque ele está disponível para nós. Mas nós estamos disponíveis para ele? A Bíblia fala, se nós abrirmos a porta do nosso coração, então ele entra. Ele é um amigo educado. Amém? Nós é que precisamos dizer, Espírito Santo, vem, entra, direciona. Eu quero ser guiado por ti. Aleluia. É interessante que ontem o pastor Luciano Subirá falou sobre isso. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas são tão egocêntricas, né? Eu quero estar bem, se eu estou bem, está tudo bem, né? É a minha vontade, é como eu quero. Mas quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, nós entendemos que o cristianismo, que o evangelho, ele precisa ser cristocêntrico. É ele no centro da minha vida. Amém? Não é só quando eu estou no dia mal, não é só quando eu estou no dia bom, mas é ele no centro da minha vida, o tempo todo. E eu quero desafiar você nesse ano de 2020 a ser um amigo ainda mais chegado do Pai. Amém? Eu acho tão lindo quando a gente medita no livro de João. Quem já leu o livro de João? Acredito que todos. Se não leu, eu quero desafiar você a ler o Evangelho de João. É interessante porque João escreveu o Evangelho de João, mas quando ele vai falar dele mesmo, ele diz assim, João, o discípulo amado. Foi ele que escreveu, o discípulo amado. Ele tinha convicção de quem ele era. Eu sou um filho chegado. Se ninguém se aproxima do Pai, eu vou me aproximar. Ninguém vai perguntar para Jesus quem vai ser o traidor. Lembra quando os discípulos estavam com Jesus e disseram, pergunta, João, pergunta para ele quem é que vai trair. João era aquele que ia lá, reclinava a cabeça e perguntava coisas que talvez ninguém tinha coragem de perguntar. Sabe, que possamos ser esses filhos que não ficam murmurando, reclamando da vida. Não, mas cristãos que estão ali buscando na fonte certa. Porque essa fonte, queridos, ela é uma fonte certa. Ali nós não vamos ter surpresas ruins, não. Porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel. Ele nunca falhou e ele nunca falhará. Amém? Pessoas podem falhar conosco, mas ele não. Até mesmo no momento da poda, no momento em que ele está tratando conosco, ele sabe como fazer. Amém? Porque ele é um pai amoroso, ele é um pai que cuida, ele é um pai zeloso. E é nessa confiança que nós precisamos viver. Amém? Eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15. A
partir do versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim. Encontraram, amém? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele diz assim, olha, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Aqui, libertinagem fala dos desejos da carne. Você dá liberdade àquilo que a carne quer, né? É interessante porque sempre vai haver essa guerra da carne e espírito. Mas aquilo que nós mais alimentamos será aquilo que vai reger a nossa vida. Se eu alimento a carne, porque, queridos, nós vivemos nesse corpo. E esse corpo muitas vezes grita por aquilo que não é da vontade de Deus. Mas se eu busco dizer, carne, tu vai ficar aqui. Você não vai reger a minha vida. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou me encher. Quando nós meditamos lá em Gálatas, no capítulo 5, o Senhor, Ele está falando ali sobre as obras da carne, que é inveja, calúnia, maledicência. Vai falando, né, das obras da carne. Mas Ele diz, mas o fruto do Espírito, a partir do versículo 22, é amor, paz, longanimidade, domínio próprio. E nós entendemos que à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo, esse fruto, ele começa a ser evidente na nossa vida e nas nossas atitudes. E esse versículo começa dizendo, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Queridos, sabia que nós precisamos sempre meditar sobre isso? De que maneira eu tenho vivido nessa terra? De que maneira eu tenho conduzido a minha vida? Porque nós entendemos que nós estamos aqui numa jornada. E como filhos de Deus, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Não a nossa. Como eu disse, as nossas escolhas nem sempre são boas. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 12 que a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. Então, às vezes, nós levamos uma vida tão pesada, tão difícil, ano após ano, é tanta luta, é tanta dificuldade, porque muitas vezes nós dizemos, Senhor, eu te entrego, mas será que de fato a gente tem entregado? Nós precisamos entregar e dizer, Senhor, toma, a minha vida, ela é tua, Senhor, eu te entrego. E essa entrega, ela precisa ser diária. Amém? Essa entrega, ela precisa ser diária. Essa oração, ela precisa ser constante. É em tudo que eu for fazer, Espírito Santo, qual a tua vontade? Porque, queridos, muitas vezes a carne, ela começa a gritar. Sabe quando aquela pessoa te revida de uma forma ruim, você quer revidar de uma forma ainda pior? Mas quando eu medito nas Escrituras Sagradas, eu entendo a vontade do Pai para mim. Jesus nos ensinou com a própria vida quando Ele caminhou nessa terra. Cristo padeceu para nos ensinar. Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflições, vocês vão passar por dificuldades. Mas olha, tenham bom ânimo. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí com muita alegria no seu coração. Diga assim, meu irmão, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha esse excesso de convicção, porque eu venci. Jesus disse, eu venci.
E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? É vida em abundância. Às vezes, sabe, a gente acaba caindo numa rotina. Ou tentando calcular as coisas da nossa forma. Não está acontecendo. Jesus não me ama. Jesus não se importa. Ele se importa sim. Ele cuida sim. Ele cuida de nós todos os dias. Jesus disse, olha, vocês não estão sozinhos. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai estar com vocês todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Jesus, Ele está aqui disponível para mim e para você. Nós precisamos só deixar que Ele cresça em nós. O segredo é deixar que Ele cresça em nós, nas nossas atitudes, para que Cristo seja visto através das nossas vidas. Pequenos cristos nessa terra, guiados pelo Espírito Santo. É acordar de manhã e dizer, Espírito Santo, hoje eu quero ser direcionado por Ti. Que as minhas escolhas glorifiquem o Teu nome. Que as minhas atitudes exaltem o Teu nome. Porque o Senhor já me ensinou através da Tua palavra como eu preciso viver. E nesse versículo que nós lemos, ele diz, olha, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Querido, você sabia que hoje nós temos a oportunidade de fazer a diferença nessa terra? É hoje. Todo dia, queridos, é dia de glorificar o nome do Senhor. Às vezes, nós banalizamos e vivemos de qualquer jeito, mas cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá de ser um instrumento dEle nessa terra. Amém? De ser um instrumento na nossa casa, de ser um instrumento dEle no nosso trabalho, andando pelas ruas de Castanhal, sendo um instrumento do Senhor. E a começar pelas pequenas coisas. Porque às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa muito grande. É eu fazer uma cruzada evangelística. Não, mas é nas pequenas coisas. Sabe, naquele momento que a carne tenta gritar e dizer, vai, tu mente agora. Mas você diz, não. As coisas velhas, elas já passaram. Eu sou uma nova criatura. Eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho aqui de glorificar o nome do Senhor. Amém? E ele ainda diz assim, olha, que vocês não sejam como insensatos, mas como sábios. Procurem compreender qual a vontade do Senhor, porque os dias são maus. Nós vivemos em dias difíceis. E eu creio que os filhos de Deus, eu vejo o Senhor, eu creio que o Senhor está levantando João Batistas nessa geração para preparar a vinda do Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar e Ele vem para buscar uma noiva apaixonada, que se adorna todo dia. Eu estou apressando a vinda de Jesus. Como é que nós apressamos a vinda de Jesus? É fazendo a vontade dEle nessa terra. Talvez você pense, mas o que eu faço é tão pouco. Mas se você tem sido o instrumento do Pai lá na sua casa, lá no meio daquelas poucas pessoas que estão à sua volta, você já está cooperando. Você já é um cooperador do Senhor nessa terra. Amém? Você já está sendo um instrumento do Pai, sendo direcionado pelo Pai, movido pelo Pai nessa terra. Amém? Eu lembrei nesses dias, eu queria muito uma geladeira. Na verdade, eu estava precisando de uma geladeira. E eu estava procurando, fui para a loja, levava a trena, porque eu moro em apartamento, então não era qualquer geladeira, tinha que ser aquela geladeira daquele tamanho. Então os vendedores já riam de mim quando me viam com a trena, né? Eu falei, não, eu preciso medir, porque lá é pequeno, então tem que ter a largura certa, o comprimento certo. E eu andando na rua, gente, o Espírito Santo falou comigo, filha, porque essa é a tua primeira geladeira. Eu não tinha me atentado para aquilo.
depois de 13 anos de casada, eu fui comprar minha primeira geladeira. Porque a primeira geladeira que eu tive, eu ganhei, né? Eu não tive a oportunidade de ir na loja, escolher. Eu falei, nossa, é mesmo? Eu estou escolhendo a minha primeira geladeira. E eu olhei a cor, levei o João Pedro, levei o marido. E aí, é essa, o João Pedro. Mãe, é essa. Então pronto, vamos comprar nossa geladeira. E aí o dia da geladeira chegar, a geladeira chegou. O vendedor olha tudo, vê se não tem defeito. Quando eu estou ali analisando, o vendedor já tinha até descido das escadas. Meu marido, aquele olho dele biônico, né? Quem conhece meu marido sabe que ele tem olho. Eu olhei, gente, a geladeira eu não vi defeito. Mas ele olhou e disse, amor, você não viu o defeito? Eu disse, meu Deus, eu não vi. Ele então corre, chama o vendedor. E eu chamei o vendedor chegou. E eu disse, ai, tá com defeito. Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, vou ficar sem geladeira. Porque agora eu tô sem geladeira mesmo. Ele disse, não, fique tranquila. Essa geladeira vai ficar até a nova vir. Mas é interessante que naquela hora, qual era a minha tendência? Era querer reclamar. Meu Deus, a minha primeira geladeira eu escolhi, eu fui lá, estava esperando, chegou e ainda vem com defeito. Vou ter que esperar outra, né? Mas naquela hora eu pensei, não, tudo que Deus faz é do melhor. Se essa geladeira vai ter que trocar, porque Deus está preparando uma geladeira com motor ainda mais potente, alguma coisa Ele está fazendo. Eu não vou reclamar. Amém, amor? Eu olhava para ele, amém, amor, amém. Anota o número do vendedor, agora a gente vai ter que esperar. Eu, vamos esperar. E ali, esperamos, depois de 2 semanas, a geladeira nova chegou. E aí, eu tinha que recolher tudo da geladeira velha, né? Para eles levarem e ficar com a nova. Velha, entre aspas, né? Eu só foi usada 2 semanas. Coloquei, verificamos, estava tudo certo com a geladeira. Entreguei a outra geladeira. Só que as cubas de gelo e de ovos, eu esqueci de entregar. Quando o vendedor foi, eu falei, meu Deus, eu entreguei a geladeira e esqueci os acessórios de entregar. Aí meu marido, amor, como é que tu esqueceu? Eu digo, sei lá, eu botei aqui em cima e esqueci. Aí liguei, mandei mensagem para a gerente, olha, eu esqueci a cuba de ovo e de gelo, precisa levá-la? Não, fique tranquila, quando você vier aqui na loja você entrega. Deixei lá. E meu marido, olha, tu deixa logo em cima para a gente não esquecer. Deixei lá em cima. E ele foi entregar. E é interessante que ele estava lá, indo entregar, explicar, olha, a geladeira que levaram está aqui. E tinha um casal, né, de irmãos vendo a cena. E disse assim, pastor, o senhor veio aqui na loja só para entregar isso? Foi, irmã. Meu Deus, pastor, mas eles nem iam lembrar disso. Ele disse, mas eu sei. Então, o que eu estou querendo dizer com esse testemunho? Às vezes, nas pequenas coisas, às vezes a gente pensa, mas isso não tem nada a ver, deixa isso para lá. Tem tantas cubas de gelo, de ovos, eles não vão nem lembrar disso. Mas sabe, quando você busca viver uma vida diferente, você se atenta para todas as coisas, porque Deus é aquele que tudo vê, Ele vê até as intenções do nosso coração. Então, se eu quero realmente me posicionar diante de Deus, que todas as minhas atitudes glorifiquem a Deus. Talvez você pense, ninguém está vendo, mas Ele vê. E esse é o alvo principal. Esse é o público principal. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles veem todas as coisas. É o que importa, ponto. Deus está vendo. É ser fiel em tudo. Isso não é meu, eu vou devolver. Ninguém está vendo, mas Deus vê. Amém? E quando nós buscamos viver na dependência do Espírito Santo, Ele vai nos direcionando em todas as coisas. Amém? Aqui em 1 Pedro 2, eu quero que você abra aí comigo. 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim. 1 Pedro 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.
vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Diga assim, exemplar. Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém? Nós vivemos nesse mundo, queridos, então vão ter dias que as pessoas podem até se levantar para falar mal de você, falar mal do seu grupinho, né? Mas o que a Bíblia nos diz? Olha, eu insisto, como estrangeiros e peregrinos, que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, mas que eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem ao Pai. Eu quero relembrar você nessa noite que existem pessoas que observam você. Amém? Não é só dizer eu sou crente, mas é viver um estilo de vida que glorifica a Deus. Isso se tornou até um pouco banal, né? Não, mas aquele crente ele é um crente diferente. Que as pessoas, por mais que falem mal, mas que eles possam observar a nossa vida, a nossa conduta de vida, e que eles glorifiquem ao Pai através da nossa vida. Amém? Não vamos, queridos, viver de qualquer maneira, mas é levantar de manhã e entender, eu hoje, é mais uma oportunidade que Deus me dá e eu hoje vou glorificar o nome do Senhor. É mais um ano que se inicia e eu declaro que o ano de 2020 será um ano para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Diga assim, eu quero, levanta a sua mão assim, eu quero ter uma vida que glorifica a Deus. Queridos, vamos deixar que o Espírito Santo cresça em nós, que Ele apareça. Não a gente, sabe? Não, as nossas vontades nem sempre são boas. Muitas vezes a carne, ela tenta gritar mesmo. Você pode dar um beliscão aí em você mesmo? Isso é carne. Mas eu tenho que dizer, olha, carne, fica no teu lugar. Tu te aquieta. Porque quem é dono desse templo aqui, ele é o Espírito Santo. Amém? Eu lembrei esses dias que eu estava com um casal de amigos. Eles são, como diz o meu marido, confortáveis. Confortáveis. E a gente almoçando, e eles disseram, meu Deus, pastora, a senhora come tão pouquinho. Aí eu quero sentar do seu lado para ver se eu aprendo um pouquinho. Aí o marido dela disse assim, eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de ter muito espaço. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu quero ser um santuário. Eu ri tanto desse irmão. Eu quero um santuário para o Espírito Santo morar. Eu digo, ei, irmão, tu cuida desse templo aí. Nós precisamos cuidar desse templo. Mas sabe, queridos, isso é uma certeza. Nós somos morada de Deus. Nós não somos qualquer um. Você pode dizer isso aí para o seu vizinho? Você não é qualquer um. Você é morada do Espírito Santo. Amém? Ele mora em nós. Então nós precisamos deixar que Ele cresça, que Ele apareça. Eu lembro de outro amigo que disse assim, olha, se o que eu falei para você foi bom, foi o Espírito Santo em mim. Mas se eu falei algo que não foi bom, foi eu mesmo. Porque tudo que há de bom em nós vem. Tudo que há de bom em nós vem dEle. E se nós queremos glorificar o nome dEle, precisamos deixar que Ele cresça. E para isso eu preciso entender que eu não tenho que me embriagar de vinho que leva à libertinagem, mas eu tenho que me encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Me encher do Espírito Santo. Aleluia. Buscar ter uma vida de intimidade com Ele. Espírito Santo, vem, enche a minha vida. Enche a minha vida.
Eu lembro de uma amiga minha, com os filhos pequenos, ela tinha tanta dificuldade, vivia brigando com o menino. E ela disse, meu Deus, era um estresse tão grande. E ela disse, quantas vezes eu fui para o quarto e me tranquei, e os meninos batendo na porta. Quem tem filho pequeno aqui? Eita, Jesus. Quem já teve menino pequeno aqui? Eita, Jesus. É aquela fase, né? A Ednelma, que eu diga, tem 2. Aquela fase difícil. E ela disse que ia para o quarto e dizia assim, meninos, quando eu for para o quarto, não bata na porta. É sobrevivência. Eu preciso, para eu ser uma boa mãe, tu me deixa aqui, menino. E aí todas as vezes os meninos diziam um para o outro, eita, a mamãe está no quarto. Ninguém bate no quarto, não entra aqui, não entra. Eu preciso desse lugar. Sabe, queridos, muitos têm deixado esse lugar de busca. Gente, esse lugar é lugar de sobrevivência. Eu preciso. Jesus, quando viveu nessa terra, Ele nos mostrou uma vida de oração. Ele era o próprio Deus. Mas Ele mostrou com a vida dele, Ele abriu o vivo caminho. Vocês precisam, mostrando para cada um de nós precisamos ter essa vida de oração, de busca, de jejum. Tem muito crente que não jejua, não sabe nem como jejuar. Às vezes a gente fala, vamos jejuar. Como é que jejua? O que é isso? A comida é o que é? Não tem uma prática. Mas se você é amigo do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te conduzindo acerca de todas as coisas. Jesus, quando enviava os discípulos, ele dizia assim, olha, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Dependam de mim. Não leva nada, não leva comida. Eu vou cuidar de vocês. Ali Jesus direcionando naquele momento os discípulos. Sabe, a nossa vida aqui não é diferente. Hebreus 13, 8 nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua, sabe, em busca dos verdadeiros adoradores. Aleluia. Não é uma vida de aparência. A gente vive nessa geração que eu disse egocêntrica, que vive uma vida de aparência. Mas o Senhor, Ele está em busca dos verdadeiros. Daqueles que dizem, eu quero Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia da minha vida. Queridos, vamos buscar viver nesse ano de 2020, nessa dependência, guiados por Deus. Amém? Em tudo, a Bíblia fala em Romanos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera para o seu bem. Então, sabe, naqueles momentos que às vezes você não entende, que a carne muitas vezes quer murmurar, confia, tenta entender, Senhor, o porquê, o para quê dessa situação. Sabe, é caminhar fazendo algumas perguntas para Deus, porque Ele é o nosso amigo e Ele vai responder. Ele fala, amém? Ele fala através da sua palavra, Ele usa os seus profetas, Ele fala em sonho, a gente só precisa ter sensibilidade para ouvi-lo. Eu lembro que um dia eu estava muito agoniada para comprar algumas coisas na rua. Eu fui rápido e eu estava no sinal, parada num sinal, um homem vem e bate no carro, pá! Aí eu disse, meu Deus, desci do carro e falei assim, irmão, você não me viu, irmão? Ele disse, eu vi, desculpa, é porque escorregou o pé, não deu para frear, e era uma caminhonete, ele estava com um carro maior, menor, acabou a traseira do carro, né? Eu falei assim, ai meu Deus, eu estava aqui só para fazer algumas coisas. E ele falou, não se preocupe, vamos consertar o carro. Liguei para o meu marido foi, e aquela situação chata, né? Mas na hora eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito nessa situação aqui. Me faz entender o porquê que o Senhor permitiu que isso aqui acontecesse. E eu lembro que eu conversando, meu esposo chegou, ele disse assim, eu conheço o Senhor. Eu vi o Senhor já em algum lugar. E ele disse assim, eu sou pastor. Ele disse, pastor, eu já lhe vi. Eu
quero lhe dizer que eu sou desviado. Na hora eu falei, meu Deus, o Senhor permitiu tudo isso aqui, porque o Senhor ama tanto essa vida. O Senhor permitiu para que nós estivéssemos ali falando de Jesus e relembrando o propósito de Deus na vida daquele homem. Eu disse, ei, Deus tem um plano na tua vida, criatura. E para isso foi preciso tu bater no meu carro, para eu te dizer isso. E ele disse, eu preciso voltar. Então, naqueles momentos que muitas vezes a tendência da carne é gritar, nós precisamos dizer, carne, tu fica aqui. Espírito Santo, cresça em mim nessa situação. Cresça em mim nessa situação. Me dê sensibilidade, Senhor, porque eu não vou murmurar. A murmuração faz a gente ficar dando voltas, sabe? Passa ano, entra ano e sai ano e nada muda. Mas aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles são transformados de glória em glória. Eles são aqueles instrumentos de Deus nessa terra. Amém? Aqueles que entendem, eu vou deixar que Cristo cresça em mim. É Cristo morando em mim, a esperança da glória. É Cristo em vós, a esperança para esse mundo. Amém? Que tenhamos as marcas de Cristo em nós, queridos. Que tenhamos as marcas de Cristo em nós. Nós estamos numa jornada e que em cada momento da nossa vida possamos viver para a glória de Deus. Paulo mesmo disse, o mesmo que disse Cristo em vós, a esperança da glória. O mesmo que disse, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Ele pode dizer, olha, não que eu tenha alcançado, eu ainda não alcancei. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo, aleluia, eu prossigo, eu ainda não consegui, mas eu vou prosseguir. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, amém? Prossiga, prossiga. João 14, 26 nos diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo que nos faz lembrar a vontade do Pai nessa terra. Amém? Apocalipse 3:11 nos diz, venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Nós sabemos que existe um prêmio que nos aguarda. Amém? Nós estamos aqui nessa terra por um tempo. Nós somos peregrinos, como nós lemos em 1 Pedro 2. Mas que possamos, durante essa jornada terrena, glorificar o Pai e fazer a vontade do Pai nessa terra. Amém? Nós fazemos parte do grande exército do Pai, do grande exército do povo de Deus. Então entenda, você está aqui, você é um soldado de Cristo. O soldado, ele não faz aquilo que é da vontade dele, mas ele faz a vontade daquele que o alistou. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Aleluia. Eu quero que você ore junto. Eu quero que você escolha alguém. Vamos formar dupla. Homem com homem, mulher com mulher. Podemos fazer isso? Eita glória. Nós estamos aqui numa semana profética. Amém? Eu quero que você seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Ninguém fica sozinho. Dá uma olhada aí, abençoada. Homem com homem, mulher com mulher. Dá uma olhada, vamos fazer uma bagunça santa. Aleluia. Se puder fazer grupo também não tem problema. Grupo de irmãos, não tem problema. Eita, aleluia. E eu quero que você olhe para esse irmão que está aí perto de você, essa irmã, e diga assim, nós fazemos parte do exército de Cristo. Eu quero que você comece a orar. Eu quero que você profetize sobre a vida desse irmão. Eu quero que você profetize sobre a vida dele. Comece a profetizar, aleluia, sobre a vida do seu irmão. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, Pai. A nossa oração, Pai, é que o Senhor cresça em nós. O que nós queremos, meu Pai, é ser cheios
cheios do Espírito Santo. Nós não queremos que o Espírito Santo seja apagado na nossa vida, não. Mas nós queremos que Ele cresça. Pai, que o Senhor apareça nas nossas atitudes, apareça nas nossas escolhas, apareça na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui nessa noite para profetizar. E eu quero aqui profetizar, Pai, sobre a vida de cada pessoa aqui nessa casa, Senhor. Levanta os valentes e os guerreiros do Senhor nesse lugar. Homens e mulheres que se levantam para glorificar o Teu nome, Senhor. A Tua vontade sendo feita sobre nós. A Tua vontade sendo feita sobre as nossas vidas. Pai, 2020 se aproxima e nós declaramos que será um ano extraordinário sobre as nossas vidas. Mas isso começa em nós, Senhor. Começa dentro de nós. Oh Deus, através das nossas escolhas. Pai, nos ajuda a Te escolher todo dia. Nos ajuda a Te ouvir todo dia. Que todos os dias da nossa vida seja para Te glorificar, Senhor. Seja para exaltar o Teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, amigo Espírito Santo. Obrigada, amigo Espírito Santo. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigada por Tua bondade. Aleluia. Nós declaramos que nós Te amamos nesse lugar. Que Ele cresça. Oh, aleluia. E eu diminua. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu me constranja. E eu quero que você cante essa canção como uma oração. E todo o Seu amor. Oh, Jesus. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Aleluia. Que Ele cresça. Obrigado, e eu diminua. Obrigado, Jesus. Que Ele apareça. Obrigado, Jesus. E eu me constranja. Obrigado, Do Jesus. Seu amor. Obrigado, Jesus. Agora eu quero que você olhe para mim. Essa guerra de carne versus espírito, ela nunca vai acabar enquanto nós vivemos nessa terra. Mas nós é que fazemos a nossa escolha. Qual que vai crescer? Eu vou alimentar a carne ou eu vou me encher do Espírito Santo? E eu quero que você faça uma aliança com Deus nessa noite. Eu quero que você faça uma aliança com Deus nessa noite. Uma aliança de entrega. E dizer: Senhor, eu escolho caminhar contigo. Eu escolho, Senhor, prosseguir contigo todos os dias da minha vida. Amém? E eu quero que você faça essa oração comigo. Levanta a sua mão direita. Oh Senhor, aleluia. Obrigado, amigo Espírito Santo. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua doce presença nesse lugar. Oh Pai, o Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece cada coração. Senhor, a minha oração é para que o Senhor, Pai, é para que o Senhor, oh Deus, continue, Senhor. Oh Deus, continue, Pai,
nos impulsionando, ó Deus, a prosseguir em Ti, a prosseguir em Ti. Levanta aqui, Senhor, levanta aqui os Teus filhos, fortalece os Teus filhos. Oh Deus, eu profetizo sobre cada uma aqui, Pai. Eu profetizo que esse ano de 2020 será um ano, Senhor Jesus, de viver coisas novas e inéditas contigo, Pai. Um ano de profundidade, um ano de profundidade, um ano de profundidade em Ti, Senhor. Oh Senhor, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Glorifica o Teu nome, Senhor, através de cada vida nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero que você agora comece a agradecer ao Pai. Diga obrigado, Jesus. Obrigado por ser longânimo. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam sobre mim todo dia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Fortalece os Teus filhos, Pai. Essa é a minha oração. Fortalece-os, Pai. E que eles possam viver num nível diferente na Tua presença. E que 2020 seja um ano marcante sobre cada vida presente nesse lugar. Você pode dizer: eu recebo sobre a minha vida, eu recebo sobre a minha história, eu quero viver para a glória de Deus. Amém. Dê o seu melhor aplauso nessa noite. Aleluia.